Cristo mesmo, não tem jeito. Tudo bem com a senhora? Então, amados irmãos, Todos lugares vazios. estamos aqui juntos, começando o nosso encontro aqui em Campinas, São Paulo, com a graça de Deus. Vamos caminhando, vamos juntos no Senhor. Tem alguém mandando um oi? E a turminha? Oi. A turminha, olha, tudo, graças a Deus, porque Deus é bom, mas a Karen acordou hoje com uma dor abdominal. Ih, é mesmo? E ela, ai, tá doído, tá doído. Será que não é gases? Não, e aí que tá essa, né? Eu não sei se era, eu só sei que ela falou, nunca tive essa dor, Aquelas mamãe. Não é pontadas? gases, porque ela disse, nunca tive essa dor. Aí eu tive que levar para o pronto-socorro, né? Porque eu falei, não sei, né? Aí o médico viu tudo, perguntou do rim, perguntou de menstruação, perguntou um monte de coisa. Aí o médico disse, olha, como a dor diminuiu e a dor sumiu dela. Mas foi assim, eu orei, ela com aquela dor e eu lá orando, Senhor, coloca tuas mãos. E aí fomos pro pronto-socorro e eu orando pelos médicos e orando por tudo. E aí a dor foi sumindo, sumindo. Aí quando ela sentou, que era para falar com o médico, Ela estava bem. mas e agora? Oi, filha, Eu já fiz a consulta. você fala com o médico tudo que aconteceu. E aí deixou. E foi desse jeito. Aí passou, agora o dia inteiro não deu mais, então espero que não volte, né? Mas o médico disse, se voltar, tem que voltar pro médico, porque não sabe o que fazer. né? É. Mas não é nada. Deus tá bem, tá cuidando, né? Deus Se é tão foi, bom. foi. Já Se passou. foi alguma coisa, foi. Não, e eu lia lá no iPad que falava assim, na internet, né? Dor abdominal. Se ela piorar, o negócio é mau prognóstico. Mas se melhorar, é bom. Então, Bom, claro. Deus é isso. Como diz um amigo meu também, que é médico lá na nossa turma, lá, ele diz assim, se você procurar uma dor no dedo na internet, você vai imaginar que é câncer de cérebro. É verdade. Nossa! Vai chegar até o diagnóstico disso. A internet também tem que tomar cuidado. Você vai procurar, tá lá, Mas é né? uma- É. Bem, Pra ver se é verdade. É bom saber, aí vai no médico. mas graças a Deus então que Que não foi nada. não foi né? nada. Não, porque você pensa mil coisas, né? Você fala assim, ó, Ainda mais quando é filho, assim, você vai junto, né? Assim, você... É engraçado a gente pensar sempre assim, dramático, né? É. Eu fiquei essa semana, parei um pouquinho na casa em frente da mãe da Cláudia, com o ar-condicionado ali, estava esperando uma pessoa que eu ia. Eu estava esperando a Ingrid, que a gente foi lá em Sumaré, na casa daquela pessoa lá, né? Aí eu fiquei dentro do carro no ar-condicionado lendo a Bíblia, né? Aí vinha a Marilda toda desesperada, assim, né? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu o quê? Ela, não, porque o carro está ligado, e o ar-condicionado, tudo parado, eu pensei que tinha alguma coisa, né? Assim, um problema no coração, né? Assim, Ai, meu Deus. tudo bem, eu tô... Não, eu tô ótima aqui lendo a escritura. A gente sempre pensa alguma coisa assim, né? Realmente é estranho, o carro ligado, frente da casa, parado lá. É um pouco estranho. Mas eu nem sabia que ela estava na casa. É incrível mesmo. A gente fica tomado por um ritmo do mundo e dentro do mundo, né? A gente vive aqui. As coisas acontecem e todo o processo de mídia e de tudo que está à nossa volta acaba formando também um processo de forma. Uma aparência. Uma aparência. Então, tudo daqui a pouco geram vários medos. Não que não tenhamos que diagnosticar as coisas certas, né? Mas, de fato, a gente tem a tendência de ser movido por aquilo que está dentro de um arrasto na mídia ou na promoção de todo o momento da nossa época, né? O momento do medo, dos temores, então tudo tem alguma tendência muito estranha. Outro dia tem uma também irmã em Cristo, ela estava falando, trabalhando na área de Unimed, assim, então estava falando sobre a prevenção. Esse mês é câncer de próstata, né? Então novembro, não sei o quê. Aí eu estava dizendo a ela assim, vem um cartaz, aquela coisa toda. Eu falei, bom, né? Só que eu tenho aqui alguns estudos que eu queria passar para você,
sobre a prevenção do câncer de próstata, né? Os exercícios da próstata, a musculatura que precisa ser exercitada para você não diminuir muito a possibilidade do câncer. É muito melhor você ter uma prevenção nisso do que você todo mês ir fazer um exame, e é como o pessoal da área assim, da prostituição, né? Eles vão fazer exame anti-AIDS. Final. Em vez de prevenir, né? Tudo bem, meu irmão querido? Tudo bem, tudo bem. E aí, bom? É claro que os grandes laboratórios, eles não vão querer trabalhar com prevenção de nada. Eles vão querer dizer para você, tu tem ou tu não tem. Agora, vai mais um mês na sorte. E vai ficando assim, não há um chamado, como você tem hoje diversos estudos, vamos dizer assim, paralelos, para prevenção de diversos problemas, né? Mas está todo mundo dentro de uma paranoia, de um tipo de noia estabelecida, que você está tendo que pensar dentro de um molde e mais nada. Então qualquer coisa que se fale naquele modelo, então tem que ser só essa via, não tem uma outra via, né? Então são formações dentro da nossa época, né, dentro do nosso tempo, que a gente tem que estar tendo muito cuidado, né, como nos mover dentro disso, né? Nós estamos tentando pensar nesses últimos tempos sobre Romanos 11:36, né? E, enfim, toda a escatologia. E quando ele diz assim, que todas as coisas foram feitas por Ele, não é? Por Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle e para Ele. Então, há um movimento declarado de Deus, há um movimento de Deus acontecendo na história. E todas as coisas só têm de fato significado, origem e propósito e direção em Cristo. Porque todas as coisas vão na direção de Cristo. Tudo vai na direção de Cristo. Não tem nenhum poder que possa impedir que todas as coisas caminhem na direção de Cristo, né? Então, porque tudo foi feito por Ele e tudo foi feito para Ele. Então, o movimento de Deus dentro do espaço, do tempo e da história, ele está declarado na Escritura. Nós estamos envolvidos nesse movimento, nós, os que fomos chamados pelo Senhor, os que fomos escolhidos e alcançados, né? Então, quem que vai entender que todas as coisas no mundo caminham de acordo com o movimento de Deus? Quem? Ninguém, a não ser o povo de Deus. Só nós. Deveria entender. Né? Então, professora, e falando nisso, assim, é que eu tenho constante contato com adolescente, criança, né? Então, a minha aluninha contava da One Direction que veio, One Direction lá, que ela foi no show e que ela esperou e que tal, e que ela contou que algumas pessoas atiravam objetos nos rapazes, né? Nos ídolos lá. E eu falei assim, mas por que isso? E olha só o que ela me disse, é tanto o nosso afã de tocá-los, eles são tão demais, se conversasse comigo, né? Se conversasse comigo, tocar neles assim, nossa, e eu percebi que é um negócio muito forte nela, né? E assim, aquilo me dá uma dor, assim, racha no coração, assim, porque eu fico pensando, gente, tantos jovens não conhecem Cristo. Aí a gente vai no nosso prédio e tal, e fala com as pessoas, ninguém conhece Cristo. Aí você vai ver os católicos, não sabem a mensagem de Cristo. Então, parece que vai te dando um negócio assim, que você fala, gente, aí você lê, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Sim. Então, quem está disposto a compartilhar o Evangelho de Cristo, com os outros, com as crianças, com os adolescentes? A nossa época, né? Então, esse processo todo que está acontecendo,
Deus tem chamado a gente, é o seu povo, a sua eclesia que está sendo formada em Cristo, e que é o único elemento capaz de fazer frente, né, e dar o testemunho Sim, da localização exata em que um ser humano deveria estar, no seu íntimo, na sua fé, na sua filosofia. Então, mas a gente vê os cristãos Sim. Estão acomodados. Olha, essa parte é das situações mais lamentáveis que tem, né? Lamentáveis, porque você tem uma sedução que foi feita de uma maneira assim bastante clara pela Escritura. Já você tem, por exemplo, aqui, vamos tentar caminhar um pouquinho aqui na Escritura dentro desse tema, né? Vamos dar uma olhada, por exemplo, em Malaquias, né? Malaquias. Existe vamos dizer assim, um lamento, né, muito grande de Deus. Sim. Entende? Então, vamos dar uma olhada sobre essas situações assim que a irmã está levantando, né? A localização do povo de Deus dentro do movimento de Deus na história. Sim. Entende? Essa é a questão, né? Então, Malaquias aqui, no capítulo 3, no 13, 14, olha só, Deus está dizendo assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. As vossas palavras, o povo de Deus, né? Deus está tentando dizer para eles que as palavras deles foram duras para o coração de Deus demais. Claro. Deus sentiu aquela forma do povo dele falar com ele. Mas vós dizeis: o que nós estamos falando contra ti, Senhor? Aí já ficou, né? Olha a ironia da coisa. O povo, ele tinha desenvolvido um tipo de modo de movimento dentro da história que não tem nada a ver com o movimento de Deus, talvez já acreditando demais na sua própria competência, vamos dizer assim, do status, né, de ser povo de Deus. Sim. Não precisamos de Deus, entende? Exatamente. A questão da sedução humana, ela é trabalhada pelo diabo. Nós vamos ver isso, espero que a gente consiga hoje ver o movimento do diabo sobre a humanidade, o movimento dos homens, né? O movimento dos anjos, o movimento do povo de Deus. São várias situações acontecendo dentro do terreno espaço, tempo, história, que tem a ver com o processo eterno de Deus, né? E que há situações que tentam desmontar esse processo de Deus. Não é possível desmontar o processo de Deus, mas é possível gerar uma série de situações que vão levar multidões, no caso, se forem de Deus, a ficarem num estado de apatia, de estática, né? Pessoas, se forem do mundo, eles vão continuar cegos, do jeito que estão cegos. Sim. Acreditando que a sua ciência é suficiente, que a sua filosofia é suficiente, sim, que a sua teologia é suficiente, né? Que a sua religiosidade é suficiente. Então, todas as ciências que eram para ser dádivas de Deus para o homem independente que Deus fez, né? Deus é aquele que deu a nós toda a independência. Mas a nossa independência, elas de fato independência quando nós andamos na palavra de Deus, né? Ela se torna livre, é uma independência livre. Agora, a independência, quando é a parte da palavra de Deus, como tem sido, é escolhida assim, ela se tornou a escravidão absoluta do ser humano, a perdição. É onde a independência se tornou egocentrismo, né?
A independência na palavra, quando tu é morto por você, em ti mesmo, acontece a vida de Deus em ti, então é uma liberdade. Mas a independência proclamada, autoproclamada, ela gerou esse pecado maligno que está desde o Éden, né, assumido, conduzido, fechado o ser humano nessa questão, onde a ciência se transformou a explanação da sua autonomia, a vergonha. A ciência se transformou na explanação da sua autonomia. Quer dizer, é a própria confissão da autonomia humana. Quer dizer, nós podemos, porque nós estudamos isso, nós filosofamos aquilo, nós temos essa teologia, ou nós temos essa filosofia, ou essa política. Né? Então, as esferas dos saberes se tornaram as manifestações do próprio pecado humano, né? Do seu orgulho, da sua desgraça. É uma coisa terrível. Então, e as pessoas, então, aqui, por exemplo, Deus então está dizendo ao seu povo aqui no 14, né? Vós dizeis, é inútil servir a Deus. Inútil é servir a Deus, que nos aproveitou. O que será que foi bom para nós? Termos cuidado de guardar os seus preceitos. O que será que isso redundou de bom para nós, né? Em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Adiantou alguma coisa a gente andar com Deus? Não adiantou nada, eles estão dizendo. Quer dizer, a visão deles, em várias situações dentro da história, elas foram alteradas e não perceberam o movimento mais de Deus dentro da história, né? E eles geraram as próprias ideias, de tal maneira essa geração dessas ideias torna a palavra de Deus inútil para eles que são de Deus. Então a palavra de Deus não tem a relevância, né? Nós chegamos em dias atuais que as pessoas, no caso da nossa situação atual, existe um movimento dentro da nossa época de domínios dentro das nações, dentro do Brasil, de forças políticas, de forças religiosas, de forças em vários níveis de ciência. Até o Papa mesmo outro dia apareceu dizendo, olha, não tem contradição com a Bíblia nenhuma o Big Bang. Faz 2 semanas, né? Foi. Não tem contradição nenhuma a evolução com a Bíblia, né? Isso é uma coisa absurda. Em Êxodo 20, Jesus deixou claro, Deus deixou claro em Êxodo 20, Deus criou, vocês vão trabalhar 6 dias, né? Porque Deus fez o mundo em 6 dias, isso é literal. Isso é literal, não tem jeito de você imaginar, é dentro do livro da lei. Não, mesmo lá no Gênesis 1, já era livro narrativo, histórico. Não tem nada de figurativo, simbólico. Nada. Ali é histórico. Êxodo é ultra histórico. Então, ali é exatamente dentro do decálogo. Está sendo afirmado por Deus para Moisés. O próprio Deus está dizendo que vocês vão trabalhar 6 dias e vão descansar o 7º, porque eu fiz o mundo em 6 dias. A comparação, inclusive, é com uma situação real das pessoas. Vocês vão trabalhar 6. Então, ele não está fazendo uma brincadeira de palavras, não. Vocês trabalham 6 e eu fiz em 6. 6. Então acabou. Então é simples, exato, é uma comparação real. Não é nada milhares de anos, eras. O pessoal pega a palavra hebraica lá, que significa dias, e aí, mas dia também pode ser era. Não pode ser, não. Não pode, a não ser que esteja descrevendo aquele dia hipotético, mas ali não tem nada hipotético, ali é real mesmo, né? Então, as manifestações que tentam fazer essa conjugação de uma ideia de Deus com qualquer tipo de ciência humana, né, que julga pela sua própria competência esse mundo na impossibilidade, pelo que eu posso ver, de ter sido feito em 6 dias, e eu vou dizer amém a isso, é absurdo. As pessoas não têm essa competência, nem Jó.
Deus deu a ele a condição de imaginar como teria sido esses 6 dias, como teria sido a fabricação do universo, né? Jó quis saber, e Deus falou, não vai, você não tem condição de saber. Foi assim que foi feito, foi, mas tu não tem condição de saber, né? Como o ser humano ele sofre de um mal, se ele não souber, ele não aceita, né? Então ele não tem a humildade mais de entender, eu não sei. Claro, não entende? Pode. Eu estava pensando em relação ao mundo, as pessoas querem sair, as pessoas querem estudar, conhecer, investigar, isso faz parte. Sim. Mas eles querem fazer isso para dominar. E também domínio também faz parte. Deus falou, vocês vão dominar sobre os peixes do mar, esse tipo de coisa. Só que quando o ser humano ele quer transportar esse mesmo aspecto que Deus deu da capacidade de domínio em relação a Deus. Então ele fica tentando dominar aspectos de Deus, se não é possível, mas ele para quê? Para ele manipular isso daí. Então, como não dá, ele fica inventando teologias, fica inventando sistemas em que ele consegue dominar. Sim. Mas no aspecto real de Deus, não tem domínio humano sobre isso. Não tem. Nenhum. Então o mover de Deus dentro da história toda, que chama a nós para fazer parte desse mover de Deus, requer de nós o ato da fé, o ato do amor, o ato da humildade, de nós estarmos diante da palavra desse Deus, sendo moldados por essa palavra, porque o Deus verdadeiro, ele não somente trabalha com milagres, por exemplo, fazer milagres. A ideia de Deus é transformar o ser humano em filhos dele, mover o caráter do ser humano, uma nova pessoa. Não é? Isso é o ato da redenção, o ato da graça, né? Não é as coisas tipo um show, fazendo coisas pirotécnicas, não é nada disso, né? Não se entende, o ser humano tende a pensar na divindade como algo pirotécnico, algo assim que possa causar algum tipo de impressão, e aí então ele se torna acessível a esse tipo de divindade, né? Então esse é um dos maiores enganos que a humanidade cai, como essa que você está citando. Aparece uma turma lá no palco, mas que maravilha. Quer dizer, isso aí fez a pessoa se tornar um adorador daquilo, assim, num segundo para o outro. De um segundo para o outro. Então é uma identificação com o mais baixo nível do processo dentro da história, né? E tem muito desses movimentos hoje. Ela estava me contando que vem uns caras aí de uma mídia que fazem filmes de vídeo. Olha só, os meninos fazem filme de vídeo nas mídias sociais. Esses filmes. E eles são famosos. Então você vai lá e paga R$350 para posar para uma foto e falar 20 segundos com eles. 20 segundos. Olha isso. E aí aquela fila, e esperam horas e horas, e os pais levam. Eu falei assim, gente, isso é pirante. Para mim, é uma miserabilidade, né? Os pais levam. Sim. Então, esse rebaixamento tão grande, essa falta de estrutura no ser humano, né? Olá, Eva. Oi. Discutindo aqui com esse a falta de estrutura no ser humano, essa estrutura é de Deus. Quando Deus disse lá em Gênesis 1 que nós fomos feitos para dominar, né? Mas o domínio está ligado diretamente à nossa submissão à palavra de Deus. Aí existe o domínio. Mas a tensão começa a aumentar quando você desvincula-se da palavra e ouve a ideia do diabo, né? Que é possível você ter um modo de vida sem Deus. E você pode desenvolver essa existência tanto na área qualquer que for, filosófica, sem Deus, política, sem Deus, religiosa, sem Deus, usando a palavra religião aqui, né, que a gente não usa,
mas usando como é na academia. E a filosofia, a ciência, a religião ou a política, ou qualquer área dos saberes, há uma sedução à arte, por exemplo, sem Deus. Nossa. Como que a juventude, ou como que as pessoas em qualquer nível, eles vão poder identificar algo no movimento dentro da história, né? Como que eles vão identificar algo real e correto se eles não tiverem a estrutura de Cristo? Não. Porque é Cristo que faz todo o sentido em tudo. Sim. E Cristo faz o sentido na ideia da fé, na questão fé. Ele é que dá o sentido na questão filosófica, na questão teológica, na questão da arte, na questão do exercer a função de vida humana. Não é nenhuma questão... Quando a gente fala política, não estamos tentando levar isso para lado de partidos. A questão polis, a questão da existência dentro da vida do ser humano, né? Nesse campo, o próprio meio evangélico conseguiu amputar dos cristãos a possibilidade de dialogar com o mundo. Sim. A verdade política, não a verdade dos partidos e das imposições, dos conchavos. Isso é diabólico. Politicagem, diabólico, satânico. Isso é chifre do diabo. Isso é o que está escrito em Apocalipse, ali no capítulo 12 e 13, que são os chifres do diabo que as pessoas assumem, igual Adão caiu naquela conversa do diabo lá no Éden. Então, isso não é o movimento de Deus dentro da história, né? Então, as igrejas, no entanto, elas tiveram uma amputação, porque meio que ninguém ousou trabalhar essa posição em que Cristo é o que dá sentido a todas as coisas. Ele é o que dá o sentido correto à filosofia, Ele é o que dá sentido à fé, dá o sentido à política humana, à condição humana de existir, de viver. É Cristo que dá sentido a tudo e a todos. Não é possível ter sentido correto sem Cristo. Isso está descrito em Romanos 11:36. Todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle e para Ele. Agora, essa atenção humana em direção à desgraça, ela aumenta quanto mais tu perder essa visão. Claro. Entende? Quem é que vai conseguir passar, como você fez o apelo, quem que vai se levantar para passar à humanidade a visão da real dignidade de existir em tudo, como ciência, como arte, como filosofia, como fé, né, como política, como tudo? Quem vai fazer isso? Aí Deus chama o seu povo. É a presença de Deus. Só que algumas vezes, como a gente leu aqui em Malaquias, o próprio povo de Deus, em outros lugares também, teve o tempo dos juízes, né? Aí o povo ficava assim, porque aquele povo lá tem rei. Então, a visão deles é que na história humana há uma sedução natural, olha só, há uma sedução natural para que se evolua do processo tribal para o processo monárquico. Na história social humana, se tem estudos hoje, já se sabe que o processo natural tribal se evolui, olha a ideia, evolui para a ideia monárquica, que depois evolui para a ideia, outras que foram aparecendo, democráticas e tudo mais, né? Então, esses movimentos todos são satânicos e diabólicos. A própria sedução do poder. Sedução do poder, né? Então, o ser humano, ele perde a visão, o próprio povo de Deus perdeu a visão de que Deus estava conduzindo eles. Ele falou, mas eu estou conduzindo vocês. Né? Eu estou conduzindo. Tem coisa mais preciosa aí do que isso? Será que aí Deus, né, como Malaquias, Deus está falando assim, eu estou triste, disse o Senhor. Malaquias 3,14. Né? Vocês estão falando comigo que andar comigo não teve relevância alguma. Quer dizer, por que não teve? Porque a mente deles começou a ser medida pelos processos humanos que foram crescendo. Assim, a ideia chamada de evolução, né? A ideia darwinista da geografia, da sociologia e tudo mais,
foi gerando na ideia do povo de Deus que está caminhando junto com Deus para demonstrar a sua graça, o seu amor, a sua salvação, a sua redenção, a sua obra de como é que fazer um ser humano viver sobre a terra de forma digna. E isso pareceu ao próprio povo de Deus irrelevante. E eles começaram a achar relevantes os vizinhos, os que tinham reis. Afinal de contas, quem tinha rei ganhava mais dinheiro, o povo tinha mais coisas. Então é uma coisa assim muito ruim de tomar por aferição esse método dessa forma. A própria percepção de justiça, no versículo 15 que ele fala, eles começaram a achar que Deus não executa justiça nenhuma. Nenhuma. O pessoal é ímpio e prospera. Né? Sim, e nós, então, quer dizer, a ideia da própria justiça que está, na verdade, na sua totalidade inserida em Deus, em Cristo ali, Deus, né? em Cristo, que tem um tipo de manifestação ao longo da história, caiu. Tudo isso que tem a ver com Deus ficou inútil, então. O ser humano foi desenvolvendo a ideia de vamos dizer assim, desenvolver algo, né? E que ele conseguiu levar a uma dimensão que fez parecer ao povo de Deus que era de fato alguma evolução. Foi uma sedução para o povo de Deus. Mas de fato a verdadeira condição de vida, o verdadeiro significado de vida, aquilo que dá consistência a uma pessoa para existir, começa na redenção em Cristo. Né? Tem início ali, né? em que toda a realidade de Deus passa a fazer parte da nossa vida, da pessoa, do ser humano. Né? Mas, então, Isaías, vamos ver aqui também um texto de 1 Samuel, capítulo 8, que é também um desses momentos de dificuldade de entendimento dessas grandezas. Assim, 1 Samuel, ali no capítulo 8. Olha só. A gente estava falando disso, né? 8, 7. Eu vejo assim, o Samuel, eu acho que ele devia estar muito triste. O Samuel devia estar muito estressado nessa hora. E ele tem o problema dos filhos dele, ele tem o problema da família dele, e ele tem o problema do povo de Deus, né? Que começa a rejeitar Deus assim abertamente. Então é muito difícil para uma pessoa que está andando, levando o povo de Deus numa direção, e você vê essa decadência acontecer. Né? Então, aqui no capítulo 7, dá a impressão que Deus pegou Samuel com muito cuidado, com muito carinho. 1 Samuel 8,7. Pegou ele bem com cuidado, trouxe ele para um canto, falou assim: Samuel, vem cá, eu vou dar um alívio para você. Né? O que está acontecendo aqui, Samuel, não toma para ti pessoalmente. Não leva isso para ti. Porque a rejeição que eles estão tendo contigo não é contigo. É comigo. Olha o movimento de Deus na história do povo. Exato. Interessante. Sim. Essa ação de Deus, né? E a gente fica querendo às vezes ver um negócio muito pontual, mas Deus está permitindo isso. Né? Entrega. É uma coisa. Né? Aí você vai. Aí começa a acontecer situações como Isaías, por exemplo. Aí começa a acontecer situações que vão aparecer em Isaías 10. Né? E que devem fazer parte da nossa reflexão profunda no movimento da história, no movimento de Deus. Né? Então, Isaías, aqui no capítulo 10, e também no capítulo 11, mas, por exemplo, capítulo 10, versículo, olha, a Assíria, irmãos, sabe a história da Assíria? Né? A Assíria é um povo que não tinha nada a ver com Deus. Ele não tem nada a ver com Deus. Então, assim, quando a gente pensa
em política. Né? Nós, povo de Deus. A nossa visão de política, ela é do modo de Deus ver a política. É um modo amplo. É um modo mundial. É um modo daquele que é soberano sobre todas as nações e sobre tudo que existe. Entende? Sobre qualquer regime. É o Senhor, é o Senhor. Então, quando, por exemplo, nesses últimos tempos, eu tenho tentado trazer estudos para o pessoal a respeito dessas proximidades do Brasil, o que anda acontecendo aqui no país e no que está perto de nós, na sombra que se aproxima do país, de atos bastante terríveis, né, de alianças terríveis que andam por perto, né, e basta simplesmente fazer um estudo simples. Né? Agora, dia 9, vai ser o aniversário da queda do Muro de Berlim. Né? Dia 9 de novembro, a gente tem aquela época funestra, né, terrível, mais hedionda, uma das mais hediondas épocas, em que de uma noite para o dia começou-se a construir aquele muro devido àquela derrota do nazismo, que também já era uma desgraça. Né? O nazismo já era uma desgraça. E aí se impôs. Aí, outro dia, um garoto lá, amigo do Lito, perguntou para mim, assim, da mesma classe: mas professor, eu preciso saber sobre o Hitler. Aí começamos a estudar sobre o Hitler. Né? Como foi que ele teve a ascensão na Alemanha? Então, é muito simples. Ele está diante ele é um carismático, está diante de um povo totalmente desprovido de tudo, e aí é fácil, fez a receita para a subida de um déspota. Né? Foi isso, assim ele foi, matou aqueles milhões, acabou que ele era tão covarde, perdeu tudo, e teve o julgamento de Nuremberg. O julgamento de Nuremberg, eu acompanhei vários detalhes do julgamento. Uma situação que mais me impressionou foi quando os soldados, né, oficiais da SS, impertigados diante do juiz, recebendo a sentença de prisão perpétua, condenação e tudo mais, eles diziam assim: nós fizemos isso em nome do nosso governo, nós fizemos isso em nome do Deus, do nosso Deus, e nós fizemos isso de acordo com Romanos 13, e foram condenados. E assim, tá lá. E estamos autos. É uma coisa absurda. É um absurdo. Quanto que eu fico imaginando assim que... e outro dia tinha aquele grupo daquela escola lá não lembro o país agora, mas eu estou acompanhando esse caso, que uma escola foi um grupo de 100 garotos lá foram sequestrados pelo ISIS, e eles começaram a trabalhar. O ISIS é um grupo terrorista lá. Eles iam ser formados, estão com 10 anos agora. Eles começaram a trabalhar na cabeça deles com 5 anos. E eles estão com 5 anos de lavagem cerebral para ser homens-bomba. E, irmãos, alguns deles deram entrevista, dizendo assim, que eles já estão há 1 ano livres. Eles estão fazendo um processo agora, depois da liberdade daquela escola, um processo de desfazer a lavagem cerebral. É um trabalho que eles dizem vai levar mais pelo menos uns 5 anos. Meu Deus! É terrível. Aqueles meninos mais livres um pouquinho estavam dizendo assim, mas nós imaginávamos que isso era o certo. Entende? Formados. Eles falaram assim, nós crescimos aqui junto, imaginando que tinha um povo demoníaco que a gente tinha que destruir, e que a gente ia ser herói colocando a bomba em nós e explodir. Esse era o normal que a gente pensava. Então, quando eles encontraram e começou o processo, né? Então é um trabalho extremamente pesado e duro. Então você tem um trabalho feito assim em Hitler, né? Você tem um trabalho assim feito lá pelo Karl Marx, pelo Lenin, pelo Stalin, né? Que eles usavam o Lenin, que dizia muitas vezes, né? Tem os escritos de Lenin, ele diz assim, nós precisamos dos idiotas úteis, né? Os idiotas úteis eram usados por Lenin, que é aquela camada da população
que é assim, eles se inclinam perante qualquer coisa carismática, entendeu? Qualquer coisa carismática, eles não têm aferição de nada, ele simplesmente fez diante deles uma espécie de impacto, causou um impacto, pronto, está lá adorando. Me ganhou. Entende? Esse é o idiota útil na visão do Lenin. Então, a União Soviética, ela tinha muitos idiotas úteis para servir aos propósitos da União Soviética. Aí, então, depois que eles usavam bastante os idiotas úteis, eles matavam eles. Aí eles eram mortos, porque o Lenin dizia que não se pode confiar num idiota útil, porque da mesma forma que ele conseguiu levar, o outro podia levar. Então eles eram mortos. Aqui no Brasil tem muitos idiotas úteis, só que não se pode matar, assim como o Lenin matou. Então tem que deixar essa turma de idiotas úteis, isso na política, né? Isso na religião, isso na teologia, na ciência, né? Isso em todas as áreas. Então o ser humano perdeu a dignidade num ponto absurdo, que é uma lavagem cerebral. Outro dia eu estava assistindo aquele filme Jornada nas Estrelas, e tinha aquela hora da briga, e o cara chegou para ele e falou assim: eu sou o seu pai. Então o idiota útil, ele é mais ou menos assim, ele está brigando lá contra o sistema, daqui a pouco ele vê passar um Lula e uma Dilma, ele fala: esse aqui é minha mãe, esse aqui é meu pai. Entendeu? É uma coisa assim que ele identifica na hora, é uma coisa natural. Então é tão terrível a pessoa ser abduzida desse jeito. É que o próprio ato de pensar é uma abstração, né? É totalmente tirado. Ele é levado através de uma proposta ao longo de 30 anos de esvaziamento da crítica. Então a pessoa não tem nem mais a capacidade de dizer assim: deixe-me comparar isso, por exemplo, esse homem aqui, o Fidel, está ligado com o soviético. O soviético, ele fez um muro, agora vai ter a comemoração, vai ser linda a comemoração, a gente tem que ver, a fronteira de luz, né? Aqueles artistas lá na Alemanha, um artista ganhou lá, então eles têm um bloco de cimento com uma haste e em cima uma lâmpada bonita. Então 150 quilômetros de muro de Berlim, só que ele vai pôr em 15 quilômetros dentro da Alemanha, onde havia o muro, a cada acho que 10 metros ou 5, não sei, vai ter um desses negócios. Então vai chegar na noite, eles vão ligar aquilo ali, vai ter aquela multidão, né, aqueles 15 quilômetros aquelas chama fronteira de luz, aí aquilo lá vai ser ligado e aí de repente eles vão apagar, quer dizer, acabou, não tem mais isso. Né? Então vai ser celebrado que não tem mais agora isso. Nós somos um país. Então esses totalitários, eles não veem uma questão de uma nação, eles veem a questão de impor a ideia totalitária de um país sobre o outro, de uma ideia sobre a outra, né, de um povo sobre o outro. Isso vem vindo pelo mundo há muito tempo, né, desde Gênesis, né? Isso tem acontecido assim com Lameque, aquela coisa que a gente já viu aqui. E então vai ter a comemoração. Aí acabou o mundo soviético, mas continuou o filhinho do soviético, que é o Fidel, continuou ligando isso daí, querendo fazer uma União Soviética aqui na América Latina. Esses movimentos mundiais são realidades que a gente está vivendo hoje. Nesse tempo aqui, o povo de Israel, aqui em Isaías, né, Isaías 10, você está vendo um povo que era um povo hediondo, a Assíria. É como se fosse, por exemplo, o Fidel, né? É como se fosse o Fidel, como se fosse o nazismo, como se fosse o Karl Marx, o Lenin, aquela coisa toda. A Assíria é chamada aqui de cetro de Deus. Cetro de Deus. Isso é impressionante, né? Então, a gente tem que ter um cuidado de que os movimentos humanos, eles não são aleatórios, não acontecem por si mesmos. Por mais que as pessoas queiram dizer
que estão à parte, que não acreditam em Deus, que não querem saber, que são autônomos, que Deus não existe, e falam essas barbaridades, não dá, não é possível. É claro que quando Deus chamou a Assíria para ser o seu cetro, como diz aqui no versículo 6, por exemplo, né? Eu envio uma nação ímpia contra o povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés com a lama nas ruas. É um exílio, né? É um exílio. A Síria acabou com Israel. Só que o rei da Síria, ele não sabia que ele estava sendo usado por Deus como cetro de Deus. Ele estava na dele, achando que... O que está acontecendo aqui no versículo 7? Olha só. Ele, porém, quando o rei da Síria, né? Quando pensa no seu coração, o seu coração não entende isso. Claro. Ele não vai entender que Deus está movendo os povos. Nós, como povo de Deus, irmãos, nós temos que ter uma noção política mundial ampla. Né? Nós estamos avisando as coisas que estão acontecendo. Deus está avisando. Ele está fazendo uma política mundial aqui. Então, a igreja de Deus, ela não tem medo da política mundial do ponto de vista de Deus. E está avisando os povos. E está dizendo. Fala, olha, há movimentos de Deus acontecendo. Né? E vocês têm que ter temor de Deus. Tem gente que não quer nem saber de ter temor, mas a gente está avisando. Nós estamos avisando. Então, o rei da Síria não sabia nada disso. No versículo 16... no 16, enquanto o rei da Síria está atacando Israel e está se vangloriando disso, enquanto ele está sendo usado como cetro de Deus, ele começa a, vamos dizer assim, usando a linguagem atual, tirando sarro de Israel, né? Debochando de Israel, porque finalmente ele está destruindo Israel. Né? Quando o rei da Síria faz isso aí que ele está fazendo, como diz aqui, isso é o acendimento da queima dele mesmo. Né? Essa interpretação absurda do ímpio sobre o que acontece no mundo é a queima dele mesmo sendo acesa. Porque ele será destruído por Deus. Ele será destruído por Deus. Entende? Por ele não entender, ele está sendo usado. E sendo usado por Deus, que ele rejeita, que ele nem aceita, ele zomba porque ele se acha o maioral, porque agora ele está por cima. Quem que vai estar por cima nesse país daqui a pouco? Quem será que está zombando de tudo e de todos daqui a pouco? Não sabemos. Mas seja lá quem for, comece a zombar. É a queima que está sendo acesa sobre essas pessoas, dentro dessas pessoas, e eles serão destruídos. Né? Então, essa é a realidade que as pessoas não percebem, que Deus tenta avisar os governos, que haja temor de Deus absolutamente sobre todas as pessoas e todos os governos. Eles não querem saber. Bom, pior para eles, porque começa a acender a queima da destruição deles mesmos. A igreja de Deus, ela é chamada por Deus como profeta de Deus para avisar isso às nações, às pessoas. Não, elas estão se misturando com o mundo, a igreja, em vez de estar fazendo isso, sim, ela está se misturando, assumindo toda a forma... Aí eu estou avisando lá, pessoal, isso aqui é de onde, de onde, de onde. Ah, você é do Aécio. Eu não sou do Aécio. Então você é do Aécio. Você então é do PT. Eu não sou do PT. Eu sou um homem de Deus, nós somos um povo de Deus, nós estamos avisando o que é de onda é de onda. Entendeu? O que é errado é errado, o que é iníquo é iníquo. Entende? Agora, quando Jesus disse assim, existe ressurreição, então ele é fariseu. Mas como que ele é fariseu? Porque os fariseus acreditam na ressurreição, então ele é fariseu? Ele não é fariseu. Entende? Mas a ideia do pessoal é muito, muito pouca. É sempre atrelar com alguma coisa. Você, encaixotar você. Encaixotar em algum ponto. Agora, nós devemos saber de tudo isso, entender que há um movimento humano na Terra, há um movimento de Deus na Terra, e há um movimento dos anjos também. Há um movimento dos diabos também, dos demônios também. Né? Então, essas são realidades que a gente tem que avisar. E a gente tem avisado. Né? E, por exemplo, Apocalipse, né?
lá em Apocalipse. Deus está procurando avisar as nações e todo mundo, principalmente o seu povo, e eu fico vendo assim, João, ele tinha 90 anos, né? Aí o João, ele foi preso. Quem? Mas como assim? Verdade. Quem que prendeu o João? Surcietário. Hã? Tem que dar o surcietário, que é a suspensão da pena por causa da idade. Então não tinha isso lá em Roma. É uma loucura. Então, como pode? O cara, ele tem 90 anos, o Império Romano viu no homem de 90 anos um dos maiores criminosos perigosos contra Roma. Por quê? Porque o João, ele tinha uma pregação, irmãos. A pregação de João era um pouco diferente da pregação de Mateus, de Marcos e de Lucas. Mateus, Marcos e Lucas já ficaram em apuro quando disseram que Jesus é o Kyrios, né? Jesus é Kyrios, ele é Senhor. Aí a coisa já ficou ruim para eles. Agora João ficou pior, porque João diz que Jesus é Deus. Jesus não é nem o Kyrios, Jesus é o Theos mesmo. Ele é o próprio Deus, né? João chega ao ponto de dizer que Deus é que é igual a ele, Jesus, né? Porque Jesus declarou: quem vê a mim, vê o Pai. Isto é, o Pai é igual a mim. Entende? Então, se você quiser ver o Pai, você tem que olhar para mim, não tem outro jeito. Então, João, ele pregava por 10 anos, por 20 anos, por 30, por 40. Essa mensagem de João, quando chegou nos ouvidos da politicália que havia em Roma, e essa politicália tinha ouvidos, eu acho que aquele plano de... Qual era aquela lei 8.000 não sei quanto? 843. 843 tinha lá em Roma naquele tempo. Né? Porque tinha em todos os vilarejos, tinha um domínio do Império Romano. Era Fidel naquele tempo. O Fidel, né? Querendo estabelecer então, os seus grupinhos. Os seus grupinhos. Então tinha isso naquele tempo. Tinha isso. E o pessoal começou a acusar. Isso aqui, olha, você toma cuidado, imperador, porque aqui tem um cara, e ele tem uma mensagem, e ele já está com 90 anos e não para. Ele está afirmando que o Deus que existe no universo não é tu. Olha, só por isso ele foi preso numa prisão de segurança máxima na ilha de Patmos. Nossa. A gente... ilha de Patmos deve ser legal. Não é legal, naquele tempo não era legal. Era uma ilha terrível, prisão, né? João foi preso por causa... Ele fala aqui em Apocalipse: eu fui preso por causa da palavra de Deus, né? Irmãos, o falar a palavra de Deus pode acontecer que você seja interpretado de formas absurdamente estranhas no meio do mundo que a gente está vivendo hoje. A gente está tentando dizer para as pessoas: isso aí de onde, isso é errado, isso não dá, não pode ser assim. As pessoas têm que ter direito a viver como Deus quer que eles vivam. A palavra de Deus transforma o caráter, move o ser humano a ser filho de Deus. E isso vai dar uma condição de vida diferente. É subversivo, pode prender. Aí João foi preso, né? Deus é Jesus. Jesus é Deus. Pronto, prenda. Aí João ficou lá 10 anos. Eu não entendo, é uma loucura. Aí o imperador falou assim: quanto que é a pena dele? Prisão perpétua. Mas ele já está com 90 anos e ele não morria. 91, 92. E quando ele estava lá beirando seus 100 anos, Jesus, com aquele amor que ele tem, que é só Jesus mesmo que tem, aquele cuidado, aquele carinho de saber da nossa luta e ver o nosso dia a dia, irmãos. Jesus vem até João e vai falar com ele. E diz assim: João, sou eu aqui o teu amigo que tu conhece tão bem. Sou eu, Jesus, né? Agora eu quero te mostrar as coisas que vão acontecer. Eu quero te mostrar, porque, irmãos, o povo de Deus, como João, estavam aflitos demais. Eles estavam aflitos no meio de tamanha pressão, porque o mundo exerce uma pressão extrema ante Deus. É isso, o diabo imagina, na visão do diabo, que aqui é o reino de Deus. Então, ele é meio bobo, o diabo tem uma bobeira nele, ele não consegue ser muito sábio, não consegue ser nada sábio, ele é só assassino, né? Ele tem essa visão assim, toda distorcida de assassino. Então ele imagina que aqui é o reino de Deus. Então ele quer dominar aqui de qualquer jeito, né?
E ele começa a lançar, né, as suas formas de domínio. Então ele age nas mentalidades, nos governos, enfim. E aí a pressão é muito grande. Existe uma pressão intensa. E o povo de Deus vai sofrer essa pressão intensa. Então Jesus está dizendo assim: João, eu quero que tu recebas da minha parte uma palavra que você vai dizer aos meus, à minha eclesia, os que eu chamei, para que eles saibam as coisas que estão acontecendo, que devem acontecer, elas devem acontecer. E Jesus vai revelar para nós o mecanismo de tudo isso, para que a gente seja preparado, né? E João então começa a ver aquilo tudo, recebe aquilo tudo ali, né, da parte de Jesus. E no capítulo 1 tem essa explanação, né? E até a gente vê aqui, quando Jesus mostra para João, que a gente já até estudou, pensamos juntos isso aqui, e precisamos voltar a ver, no versículo 12, João se voltou para ver quem falava com ele, e ele viu 7 candeeiros de ouro. Ei, irmãos, né? 7 candeeiros de ouro. Quem são os candeeiros de ouro? No versículo, ainda bem que a Bíblia mesmo explica, no versículo 20, né? Versículo 20 vai explicar que os candeeiros são as eclesias, né? Somos nós, é o povo de Deus espalhado por toda a terra, né? Então, lá no versículo 12, a gente tem a palavra assim, ó: e eu vi 7 candeeiros de ouro. Isto é, Jesus mostrou para ele as igrejas dele, o povo, os chamados, as igrejas, isto é, os eclesiados, os chamados, né? Nós, ele mostrou nós, de ouro, quer dizer, é extremamente valioso para Deus. Sim. Lá em Coríntios fala sobre aqueles que tiveram ouro, né? Como primeira, construíram uma vida de ouro. Esse é o primeiro grande material. E aqui é o material das eclesias. Cristo faz a gente ser assim. É Cristo que faz a gente ser assim, preservado dessa forma. E por que a gente é preservado como ouro diante de Cristo? Porque Ele anda no meio dos candeeiros, diz o próximo versículo, né? Jesus está no meio dos candeeiros, Ele anda, Ele está no nosso meio aqui, no meio daqueles que Ele chamou. Não tem como desvincular, é impossível desvincular, não há nada mais que possa nos separar. Então Jesus está tentando passar essa mensagem, porque havia uma perseguição tão grande, e tantos irmãos morrendo, e tantos irmãos desaparecendo. O próprio João sumiu, o apóstolo de repente sumiu, ninguém sabia, não era tão fácil saber onde que estava o João. Foi depois de 70 aqui, né? Depois de 70, bem depois. Paulo já tinha morrido todo mundo. Destruição do templo, já tinha perseguição terrível. Toda a grande tribulação. Tito, né? Tito já tinha acabado. E aí não tinha mais nada, quer dizer, não tinha mais nenhum apóstolo, só tinha João. Mas onde que João está? Aí as igrejas com aquela preocupação, os irmãos todos com aquela preocupação. Aí vem o Senhor e escreve a João. E João começa a escrever aquilo que viu. E quando os censuradores da prisão leem a carta de João, eles falam assim: solta esse homem, ele está louco. Solta esse homem, essa carta é muito doida. Ele está com 100 anos, escreveu um negócio desse, solta logo. Jesus teve o cuidado de mostrar para João numa linguagem tal que para o homem comum ele não ia entender nunca. Ele ia achar que o cara estava pirando, estava louco. João já morreu, solta esse homem. Aí João foi solto. João foi solto com 100 anos. E aí a gente já sabe, né, que a igreja de Éfeso, que foi começada por Paulo, estava sem pastor. E João foi ser pastor na igreja de Éfeso. Né? 100 anos. Com 100 anos. Com 100 anos, saindo da cadeia, condenado. Não era... Vejam, não é animador? É. E nós? E nós, então irmão, nós, né? se Deus nos der essa longevidade,
longevidade poderíamos estar levando a palavra de Cristo. A longevidade que Deus nos dá, Ele já deu, é eterna. Cabe a nós, nessa eternidade de Cristo que a gente já tem, perceber essas grandezas da graça e da presença do Senhor e continuarmos. É como Jesus está dizendo assim para a sua eclesia: continuem, continuem, vocês vão passar. Entende? Vocês vão passar. O mundo é tenebroso, a pressão é terrível, os impérios do mundo vão se levantar, eles vão chegar a tal ponto de uma união tão grande. Sim. Eles vão formar, não que eles vão pensar a mesma coisa, porque serão diferentes, mas eles terão um pacto. E vai existir um pacto mundial de paz e segurança. E eles vão cantar. E quando, diz Tessalonicenses no capítulo 5, o requiem do mundo, o cântico fúnebre do mundo vai ser paz e segurança. Nossa. Quando eles estiverem cantando mundialmente, a paz e segurança, olha que governos. Lembra, nós vimos agora há pouco, é o fogo que se acendeu para o consumo deles mesmo. Porque nessa hora o Senhor vai abrir o céu. E nessa hora o anjo foi determinado a tocar a última trombeta. E nessa hora Jesus vai voltar. E nessa hora as pessoas vão querer fugir para debaixo de tudo que é montanha. E não é possível se esconder. Porque nessa hora chegou o dia do juízo do Senhor. Mas o Senhor está dizendo para nós, isso vai acontecer. Até chegar aquele dia, aquele momento, vocês têm uma função santa na terra. Vocês, não é muita gente que tem não, irmãos. Não é muita gente não. É pouquíssimos, é o restante. É o restante, são aqueles que sobraram, que amam o Senhor, que conseguem entender a profundidade da palavra, nessa grandeza que ela é, e querem viver isso no movimento de Deus dentro da história. Ele disse que reservou para si o remanescente. Reservou para si, é o remanescente que ama a palavra do Senhor, que quer ajudar, notificar as pessoas. Bom, então vamos continuar aqui, só um pouquinho. Então, aqui no capítulo 1 é isso daí. Ele fala lá no versículo 17, Jesus disse assim: não temas, não temas. Eu sou o primeiro e o último, quer dizer, não tem nada que está fora da minha soberania. Sim. Não tem nada. Você não se espante com tudo isso que está acontecendo. Né? Você vai ver muita coisa. Até Jesus falou, Jesus mesmo, né? Falou em João 14 assim: eu preciso ir, eu vou ficar com saudade, eu vou ficar querendo vocês, mas eu tenho que ir. E disse um amigo meu uma vez assim: olha, Jesus está caprichando no céu. Porque se ele levou 6 dias para fazer a Terra e o universo inteiro, já são 2000 anos que ele está lá fazendo. Morada, puxa, deve ser maravilhoso. Irmãos, não dá nem para imaginar. Imagina. Mas ele não nos deixou órfãos. Ele não nos deixou órfãos. Ele falou: vocês vão ficar com o meu Espírito. Vocês vão ficar, ele vai ficar em vocês. Vocês vão ser o povo santuário. Vocês vão ser a morada do Altíssimo. Ele vai estar junto com vocês, guardando vocês com a sua mão, vai estar conduzindo vocês. Quando vocês saírem da terra, ele vai entregar vocês na minha mão. Vocês podem sair de qualquer jeito, pode sair até como foi, saiu Tiago, saiu Estevão, mas na hora que ele estiver saindo da terra, eu vou estar me levantando do trono para receber você. Do resgate da propriedade. Da resgate da propriedade. Esse aqui é meu tesouro peculiar. Né? Irmãos, não tem nada que pode mudar isso. Aqui na terra só tem um povo que pode dar a interpretação correta da história. Então Jesus revelou o procedimento dentro da história do último dia. E aqui, lá no capítulo 2, então começa a carta às igrejas, às eclesias do Senhor, espalhadas por toda a terra. Né? Aí no capítulo 3 a mesma coisa. No capítulo 4 a gente vai ver... Lembra? A exaltação de Deus como Criador. Capítulo 4, né? Aqui tem um cântico, quando ele fala no final do capítulo 4, no 11, por exemplo, Deus está sendo exaltado como Criador. Então Jesus está mostrando para nós que Deus é exaltado como Criador, e nós somos o povo que testifica desse Deus Criador. Ele é reconhecido como Criador no céu, e é cantado como Criador no céu.
Isso é impressionante, né? Por isso que aqui na Terra há um deboche cada vez mais alto a respeito disso. O diabo vai contra essa afirmação, né? Aí lá no capítulo 5, Deus é exaltado como aquele que redime pessoas, né? Aqui no versículo 8, 9, 10, entoava um cântico novo, porque Jesus é aquele digno de tomar o livro, e porque abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então é um ato de Deus. Aqui agora ele está sendo louvado como o Redentor de todo o mundo, né? De todas as pessoas. E no capítulo 6 começa a revelar para nós o Senhor que há um processo de abertura dos selos, isto é, os acontecimentos vão se desenrolar, né? E há um coro que nós vimos outro dia aqui, de vem, Senhor, por mais que seja isso difícil. Os acontecimentos serão difíceis, porque os confrontos vão acontecer, porque há um período que tem que ser cumprido. Até o pessoal lá no trono, debaixo do trono de Deus, pergunta: Deus, mas que coisa mais maligna lá na terra? Quando é que isso vai acabar? Né? Então tem o povo lá clamando diante de Deus, e o povo aqui clamando diante de Deus também, né? O povo de lá debaixo do trono está pedindo que acabe logo todas as coisas. O mesmo povo de Deus aqui na terra também está clamando também. E isso tudo é transformado aqui no capítulo 8, irmãos. Aqui no capítulo 8 fala, né? Bom, antes do 8, só para a história dentro da palavra, no 6, 10, é isso que a gente estava falando. O povo do céu clamando para que Deus desse uma palavra a respeito de toda aquela iniquidade, de toda aquela matança de povo de Deus lá. Então Deus diz a eles: olha, gente, é que tem meu povo lá, que eles precisam vir aqui para o céu. Então aguardem, calma, aguardem. Só que também tem nós aqui na terra orando. E lá no capítulo 8 fala das orações dos santos, né? Lá no capítulo 8 de Apocalipse. Olha só, irmãos, nós precisamos guardar essas coisas no coração, porque as nossas orações, elas estão chegando diante de Deus. Por isso que é uma luta orar. É uma luta. Orar do jeito certo, né? Orar, quer dizer, eu vou ser uma pessoa que vai levar diante de Deus as falas certas, aquilo que precisa ser falado, né? Senhor, eu estou intercedendo pela minha família, pela minha vida, pelas pessoas, pelo ministério que Tu tens para nós. Sim. Por nossa identidade como Teu povo. Sim. Senhor, para que a gente continue guardando os Teus mandamentos e o testemunho de Jesus, né? Aí, Senhor, as coisas estão assim. Agora, isso tudo que está aí, é assim que tem que ser, isso vai acontecer. Agora, nós somos um povo que clama pela vinda do Senhor, pela firmeza nossa, e fidelidade, e amor, e identidade de Cristo em nós, né? E aqui diz assim, ó, essas orações, no capítulo 8 diz, que chegou um anjo lá diante de Deus, né? Chegou um anjo, e lá no altar, estava lá ele com incensário de ouro, e foi dado muito incenso para ele oferecer aquilo. As orações são tão preciosas, que o anjo de Deus, ele mistura aquilo com um perfume. As orações, elas se tornam um objeto diante de Deus. É uma reivindicação, é um objeto. Irmãos, as orações são uma petição, são algo oficial, é algo que chega como petição, e elas recebem, seria um carimbo, sei lá o quê, né? Protocolizar. Ela foi protocolizada ali pelos incensos do anjo de Deus. Chancela. Ela foi chancelada. Usa uma linguagem mais sagrada ou mais elevada que você puder usar a nível de algo. O selo do rei. O selo do rei que foi colocado ali. As orações receberam isso, esse tipo de status, e agora elas são levadas diante de Deus como uma oferta. Elas são levadas. Diz aqui, ó,
elas foram levadas. Então, da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações. Lá no versículo 4. Olha só agora. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar. Aí, irmãos, aí as orações foram misturadas. Aquilo lá, aquilo tudo que estava lá dentro, as nossas orações e aquela chancela, aquilo tudo foi misturado com o fogo do altar. Quer dizer, toda aquela grandeza da autoridade de Deus, da afirmação de Deus sobre aquilo vai ser feito. Então, todo o desencadear das trombetas que começam a tocar daqui para frente é resposta de oração. A execução. É execução, irmãos. Então, nós estamos vendo o mundo desse jeito, mas não é o mundo desse jeito que está indo do jeito que ele está indo. O mundo vai de mal. Não, isso é resposta de oração. É atos de trombetas de Deus desencadeando a podridão do mundo, cada vez mais intensa, para que isso tudo fique podre mesmo. Isso tudo apodreça de uma vez. A dor da podridão vai existir muito forte, na maneira que o mundo vê, vai parecer até bom, entende? Mas isso é assim, isso é resposta das orações dos santos. Ele está respondendo às nossas orações, do nosso clamor, tanto daqueles que estão no céu, quanto daqueles que estão na terra. Aquela coisa toda chegou a essas orações da terra, aquele do céu, ele já respondeu. Ele disse, calma, fiquem aí, que vai se cumprir o número dos que vão morrer. A esses da terra, ele está respondendo com as trombetas sendo tocadas aqui todas para baixo, né? Então, ele manda um anjo, toca uma trombeta, acontece uma série de situações, e outra série de situações, e vão acontecendo. Diz aqui no versículo 12, por exemplo, não, vamos ver, no 10, caiu do céu a terça parte, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela. Eu já falei para os irmãos que não é o PT aqui, né? Eu já falei para os irmãos que não é a cantareira, né? Tá. Não é nada disso, mas não precisa... Não, irmãos, o que acontece, as grandes estrelas de Deus são os anjos, sabe? São os anjos, eles são derramados, eles são mandados sobre a terra. Tem um outro estudo aqui sobre os anjos como estrelas de Deus. E as autoridades também como estrelas de Deus. Mas os anjos de Deus são derramados para cumprir determinadas ordens e fazer determinadas coisas. Então nós estamos no meio, o povo de Deus, a igreja de Deus, ela vai estar andando como testemunha de Cristo, como quem guarda os mandamentos de Deus, como quem anuncia a salvação para esses povos. E no meio e ao nosso redor vão estar trabalhando os anjos de Deus no cumprimento das trombetas, sendo feitas as suas trombetas acontecer. E ao mesmo tempo está acontecendo a manifestação do diabo com os seus chifres entre as nações, para diabolizar cada vez mais as nações. E existe uma guerra de Armagedon acontecendo aí. Já acontecendo. Não é algo que vai acontecer, é algo que está acontecendo. Então, quem fica imaginando que Armagedon é um negócio que vai acontecer igual aquele negócio da grande tribulação, que também já aconteceu, Armagedon está acontecendo, está em andamento. Os anjos de Deus tocando as trombetas para acontecer a vontade de Deus nesse modo das nações se portarem, os chifres dos diabos com seus gerentes entrando pelas nações da terra, e os demônios operando, e o dragão do capítulo 10, né? No capítulo 10, João é chamado a comer o livro, né? Ele fala assim, você tem que comer esse livro. Ele vai lá e come o livro, e devora o livro, né? Enfim, é a vida dele. Isso significa, você vai viver por essa palavra. Viva por essa palavra. Coma esse livro. Isso é você, ele vai te dar a saúde para tu viver. Nós precisamos entender isso como Deus dando a João a condição dele sobreviver, passar por aquilo tudo que ele tinha que ministrar, enquanto Deus quisesse que ele ficasse aqui. Então o capítulo 10, ele está reforçando ele, porque as visões são pesadas.
Irmãos, as visões são pesadas. Ele está revelando, Jesus está revelando para nós que a igreja de Deus vai estar passando no meio disso tudo. É um certo juízo, né? É um juízo em andamento, é uma preparação, é isso, é um caminhar. E a igreja, ao mesmo tempo, ela é a prova do arrebatamento. Ela é a prova do arrebatamento profeticamente, mas já real. Porque nós fomos chamados e salvos, fomos arrebatados das nações. E nós somos a prova viva que Deus dá ao mundo de que há de chegar o dia que o arrebatamento final de Cristo vai acontecer. E nós estamos tendo a possibilidade de sermos arrebatados que andam sobre a terra. É por isso que nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós estamos aqui, não somos daqui. Irmãos, isso é maravilhoso. Povo arrebatado que ainda tem a chance de andar sobre a terra, irmãos. Está sentado nos lugares celestiais. Está sentado nos lugares celestiais e aqui. Então é algo que só é poucos, irmãos. Por que o povo de Deus não imagina, não vê isso? E fica chafurdado dentro desses quatro paredes e desses denominacionalismos tolos e absurdos que tem por aí, né? E em vez de estar fazendo essa caminhada. Agora, essa caminhada é assim, ela não é visível pelo mundo, mas ao mesmo tempo é odiado pelo mundo. Você vai falar para as pessoas. Eu estava comentando com pessoas recentemente, dizendo, olha, isso é uma coisa satânica que está acontecendo aqui. Aí as pessoas começaram a me desrespeitar, né? Muito pesadamente. Pela internet? Pela internet, no meu site, mas eu estava dizendo, isso é uma realidade documentada, né? Agora, mais que isso ainda, eu posso identificar um chifre do diabo aqui, outro ali, outro ali, outro ali. Eu posso identificar os modos que os anjos de Deus estão trabalhando por causa da palavra. É maravilhoso para nós. João recebeu de Jesus a revelação disso, para que nós soubéssemos que, ao mesmo tempo que os demônios estão trabalhando na terra, os chifres dos diabos, os gerentes do maligno, estão em operação, fazendo coisas malignas sobre a terra. O fitafuso, como fala o C.S. Lewis, né? E toda aquela bagunça que ele faz. A gente está vendo os anjos de Deus tocando as trombetas e fazendo acontecer tudo isso que está aqui, né? Inclusive assim, no capítulo, deixa eu ver, 10, bom, essas trombetas todas, e o povo de Deus, a igreja de Deus, nós estamos no meio disso tudo passando. Qual é a função da igreja do Senhor? Né? Então, boa pergunta. Né? Qual é a função dela? Afinal, né? Então, você vai notar que Jesus tem um carinho muito grande por nós. Ele está dizendo todo esse panorama, para que a gente, ao ver isso, a gente não se desespere. A gente não tenha receio de nada. Porque Ele, o Senhor, é o Senhor, o primeiro e o último. Foi a primeira coisa que Ele falou. Sob as minhas mãos, né, estão todas as coisas. Eu sou o Senhor. Eu faço cumprir todas as coisas. Vocês são meus. E há uma dignidade no andar de vocês sobre a terra. Vocês são o meu povo, o meu candeeiro de ouro. Vocês vão iluminar essa terra até o último dia. A terra vai estar em trevas absolutas do ponto de vista de Deus, né? O mundo não, vai estar festejando por aí, tudo isso aí, né? Essas maluquices. Entra um cara desse aí no poder, na pátria grande da América Latina, vai fazer a maior festa. Entra um outro lá, um déspota lá no Oriente Médio, vai fazer a maior festa. Entra um outro não sei onde, vai fazer a maior festa. Em qualquer lugar, mas diante de Deus é um mundo em trevas. Né? É um mundo em trevas. Só que a igreja de Deus, ela não pode entrar nessas artimanhas de nenhuma dessas coisas. Ela é a igreja de Deus e tem que estar firme, sendo guardada pelo Senhor. Não ter medo dessas coisas. Não é questão de ser idiota, de não ter medo do que é ruim. Não é isso, é no sentido da promessa que está reservada e é tua. A promessa do Senhor é densa, irmãos. A promessa do Senhor, ela é tão densa que antes da crucificação eram salvos lá no Éden as pessoas. Antes da crucificação, ela é densa. Ela é algo que aconteceu dentro. É uma cruz do tamanho da história. Ela não está lá no ano 2000 nosso. Ela é do tamanho da história. A redenção de Cristo é do tamanho da história. Não foi o plano B de Deus. Não foi. É o plano eterno de Deus. Está dentro da eternidade, irmãos. A cruz de Cristo é a cruz eterna. Isso é extremamente lindo.
Entende? Nós estamos em cima de uma coisa, de algo eterno, que a gente não consegue sequer imaginar, mas podemos amar. Né? É isso que ele nos chama, a amá-lo. Então aqui, capítulo 11. Bom, capítulo 11, aí o 12, né? Aí o 12 chega aquele momento do dragão, que é a figura do pai, o diabo, que quer imitar. Aqui é a trindade, lembra? A trindade maligna. O dragão quer ser o Deus Pai, a primeira besta quer ser o Deus Filho, a segunda besta quer ser o Deus Espírito Santo. Explica a gravura que você mandou. Aquela gravura lá do diabo, né? Todos os tipos. Todos os tipos. É uma tentativa. Mas é tudo isso. Aquela coisa, pata de urso, aquela coisa toda. Né? Então, fica tudo isso aqui numa revelação que Jesus está dizendo no capítulo 12, que o dragão, né, é tão terrível aqui, irmãos, que... Quer ver? Bom, o filho quando nascesse. Também. Ele vai começar a atacar a igreja, né? Ele vai começar a atacar o dragão, né? Lá no versículo 13 em diante, e antes também, mas todo esse capítulo 12 está tentando mostrar a ação do diabo na terra, da tentativa do diabo na terra, a ação do diabo que quer se tornar o todo-poderoso na terra. Então ele vai atingir diretamente, vai tentar atingir a igreja, né? Que é a mulher, que às vezes aqui aparece como figura da mulher, às vezes aparece como figura do filho, e aqui ele vai chegar no capítulo 12, 17, e vai dizer assim, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, que somos nós, os restantes da sua descendência, que guardam os mandamentos. Então essa é a função do povo de Deus, é guardar os mandamentos de Deus. Nós somos guardiões do mandamento de Deus. É isso. Porque todas as coisas vão chegar diante do Senhor. E nós estamos cumprindo Efésios 1 quando diz que vai acontecer o dia de tudo convergir para Cristo. Efésios 1, lembra? Todas as coisas vão convergir nele. Mas quem que anuncia a convergência? Nós. Se você, na sua ciência, no seu trabalho, no seu falar com teus filhos, no teu modo de agir com a tua esposa, com o teu marido, com teus pais, com o teu trabalho, onde você estiver, você vai aclamar ao Senhor. Senhor, eu estou aqui, nesse ambiente, nesse meio, eu estou aqui como sal, como luz. Então, eu estou aqui para o máximo que for possível, nessa ministração, exercer essa função de teu servo. Me ajuda, Senhor. E o Senhor vai ajudar, clama isso. Me usa, Senhor. Eis-me aqui. Isaías percebeu a dimensão. Ele diz, eu estou aqui, Senhor. Pega a minha vida. Vamos juntos. Né? E o Senhor vai trabalhar contigo. Essa visão de Deus que dá aqui é para fortalecer a gente nesse processo de caminhada dia a dia até chegar ao Senhor Jesus. Né? Há de chegar. Então diz aqui no capítulo 13, né, que o tabernáculo vai ser difamado, quer dizer, as coisas de Deus vão ser difamadas, lá no versículo 6. O mundo não vai dar valor algum para as coisas verdadeiras de Deus. Aquilo que é de Deus mesmo, o que é da palavra de Deus, não vai ter valor. Né? O que vai ter valor é se você estiver de acordo com o mundo. Sim. Por exemplo, a igreja hoje, ela só tem valor porque ela tem um CGC, ela tem inscrição, ela faz o que é agradável à sociedade. Então, aquilo que a sociedade, ela vê que a sociedade gosta, ela faz. Aí ela abre uma escolinha, aí ela faz um projetinho, não sei o quê, assistência social daqui, é tudo muito bom. Entendeu? Só que esse desdobramento não existe na palavra de Deus que uma eclesia do Senhor é para fazer. É muito mais que isso. Ele não pode perder o foco nunca de ser guardião da palavra do Senhor e dos mandamentos e o testemunho de Cristo, em que você e Cristo vão estar andando numa dimensão de comunhão tal
que onde você estiver, você será a bênção. E não um órgão criado por um negócio chamado igreja que vai fazer alguma coisa. Não é isso, é tu. É tu que é o sal da terra, é tu que é a luz do mundo. Por mais que as pessoas queiram arranjar esse negócio, isso é simplesmente uma justificativa maligna. Pode ser, claro, tem que ser bem organizado o argumento. Ele tem que ser bem bom e o pessoal vai aceitar. Então, irmãos, aqui está a perseverança dos santos, né? Em que a gente fique firme. Então, o capítulo 14, aí no capítulo 13, ainda na outra parte, aqui fala da primeira besta, que vai fazer uma função. Quer ver, ó? Capítulo 13, vamos ver aqui, versículo 2, fala da grande autoridade, tá vendo? E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E depois, lá no capítulo 4, capítulo 13, versículo... Autoridade fala de novo a palavra lá no versículo 5. Né? Pelejasse contra os santos e vencesse. E lá no versículo 7 fala da autoridade que ela vai ter. Está vendo o 7? Deu-lhe autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Isto é, a política mundial, ela vai ser dominada por esses elementos do chifre e da besta. Esses déspotas, esses tipos de gente assim, né? Então a gente vai saber que determinados governos que não tem escrúpulo algum de esconder que o objetivo deles é matar mesmo, é roubar mesmo, entende? É fazer o mal. Para quem você é contra, mata. Você é contra, vai preso. Nitidamente, isso é uma coisa diabólica. Né? Isso não precisa nem fazer nada, é diabo mesmo. Né? Tem outros governos que já são mais bonzinhos, né? E vão ter outra conotação. É mais difícil de saber que ali tem um chifre da besta, mas tem, entende? Então, quem é que vai interpretar a história desse jeito? Quem é que vai interpretar? Nós, só tem nós para interpretar. O Senhor Jesus revelou isso para João. Já pensou? Jesus podia ter revelado isso num telão do tamanho da lua, né? E colocado de frente do mundo, assim, o mundo ia ver alguma coisa, passasse um filme, né? Mas Jesus foi lá na ilha de Patmos, pegou um homem de 100 anos e falou assim: João, escreve o que eu tenho que vai acontecer com o mundo inteiro. E isso é uma loucura, né? Jesus podia ter feito diferente, mas ele não, ele foi lá, pegou um homem de 100 anos e falou: escreve, né? E vai. Ele foi, de certa forma, a gente pode até pensar se ele foi preparado para aquele momento, né? João. Sim, preparado pelo Senhor, tudo que o Senhor fez viver, passar. Foi preparado para o Apocalipse, preparado é verdade. para aquele momento. Foi impressionante. Escolhido a dedo, preparado para... Ele teve muita proximidade de Jesus. Foi. Né, irmãos? É uma coisa diferente, assim, a caminhada de Jesus. Recebeu até vamos dizer assim, um pedido do Senhor para que cuidasse da mãe, né, da Maria. Sim, foi. João foi sempre tendo algo de preparo mesmo, que a gente está depois, a gente vê. Até os discípulos ficaram meio com ciúme, perguntaram: você fica falando que ele não vai morrer nunca? Aquela coisa, né? Ele falou: o que te importa saber? Se ele quiser que eu quiser que ele fique. Aí todo mundo falou: ele não vai morrer nunca mesmo. Vai morrer antes, não. E é para ele que vai falar o Apocalipse. Já sabia. Ó, irmãos, Deus, nessa comunhão, nessa aproximação, nesse cuidado que a gente deve ter com a gente mesmo, de nos aproximar do Senhor, o Senhor está cuidando de nós. Ele está preparando a gente para que a gente viva nesses tempos. A gente tem o mesmo chamado, o mesmo carinho devemos ter pelo Senhor. Ele tem por nós, Ele quer nos envolver nesse movimento sem que a gente fique assim, sem saber. Ele sempre quis isso, sempre. E quando o povo dele saía meio de lado, ele chorava praticamente. Existem alguns estudos chamados agonia de Deus, né? Agonia de Deus. Quantas vezes tu vê Deus naquela agonia chamando seu povo de volta? Então,
é assim. Mas que a gente no nosso coração guarde essa realidade assim, né, da perseverança dos santos. O capítulo 13 é uma operação do diabo sobre a terra em cada tribo. Autoridade, então, isto é, política. Vamos usar a linguagem aqui que deve ser usada. Aqui no capítulo 13, ele está agindo politicamente. A segunda besta vai agir de uma forma política sobre a terra, né? No sentido da terra mesmo. Então ele vai dominar politicamente as nações. Isso é uma revelação que está aqui. Várias vezes a palavra autoridade foi dada aos chifres do diabo, e ele vai exercer todo o poder e autoridade e tudo mais sobre as nações de toda a terra, né? As nações vão ficar de fato cativadas, vão achar que é um absurdo gente como nós, né? Mas não vai ter, pode achar um absurdo que for, que nós vamos resistir até o fim. Vai ter pessoas como nós até o último dia, porque não tem nada que anuncie o dia do Senhor a não ser nós. Nada. Nada tem a honra, irmãos, nada nesse mundo recebeu a honra de anunciar o dia do Senhor. Nada, nenhum diabo, nenhum anjo, nenhum demônio, nenhuma catástrofe, nada. Quem tem a honra de anunciar o dia do Senhor é o povo de Deus, é o candeeiro de ouro, é o candeeiro de ouro. Tem gente que, quando um crente se levanta para dizer assim, que, olha, sinal da vinda de Cristo. O que é o sinal da vinda de Cristo? Esses negócios que estão acontecendo aí, isso não é. Isso é coisa diabólica. Israel, sinal da vinda de Cristo. Isso não é. É o termômetro. É o termômetro. Então, isso aí, então, tem essa coisa piegas ainda com Israel, né? Essa coisa ainda maluca. E tem um povo, então fica assim, deslocando, irmãos, deslocando do candeeiro de ouro o anúncio que Jesus deixou para nós. Somos nós. Mas, puxa vida, nós é igual João. João estava numa ilha, preso em Pátimos. Ele recebeu o Apocalipse. A mesma coisa nós. Isso pode parecer uma coisa muito maluca de Deus, mas ele é assim mesmo. Entende? Ele acha que é assim. Só que quando nós chegarmos no céu, se for dada a nós a bênção de ver o brilho que João teve naquela ilha de Pátimos, irmãos, nós vamos ver o brilho. Se nós tivermos a bênção de ver. Né? Aquele momento, o momento da tua vida, quando tu sai por essa porta e chega na tua casa, ou tu anda por essa rua, se for dado naquele dia ver o teu brilho, tu vais ver que brilho havia. Se você for fiel e firme ao Senhor, o brilho diante de Deus, que o Senhor faz vir até o teu coração aqui, é imenso, irmãos. Não tem nada que possa ofuscar esse brilho de Deus. Não tem, é muito grande. Pode parecer para nós que não é nada. Isso para o mundo não é nada. Ele não dá valor. Mas ele rejeita o grande aviso de Deus. Ele rejeitou sempre os avisos de Deus. Que coisa louca, né? Então, mas aqui a primeira besta fez isso. E a segunda besta em Apocalipse 13 já vai agir junto, ou pouco depois, ou junto. Todos esses acontecimentos, eles não são, a gente está lendo aqui capítulo atrás de capítulo, mas não é cronológico isso, viu, irmão? Isso é um negócio tudo junto, entende? É tudo junto acontecendo. Então, essa outra besta que vai aparecer aqui, ele vai agir na parte sagrada do ser humano. E diz aqui, ó, no versículo 14, e seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar. Seduz, está vendo? E todos os grandes e pequenos e tal, e aí fica uma coisa atrelada a essa besta, uma espécie de sedução. Então esse elemento que vai estar agindo no mundo agora, ele vai ser tão competente que vai dar às nações a ideia de que ele é competente demais para conduzir a vida e gerenciar a vida de todas as nações, né? E vai levar as pessoas a dar mais crédito ainda a todo esse processo diabólico que está acontecendo sobre a terra. Entende? E agora, aqui está a sabedoria, e o cálculo da besta é 666, né? E é claro, a gente sabe que
tem essas bagunças aí, todo mundo falando de chip, um monte de coisa. Mas a Edson estava até falando agora há pouco, né, desse negócio da besta. Afirmando conta. Estava falando agora. Mas é simples, né? A questão é um homem potenciado. Né? É um homem potenciado. A gente tem, uma vez Jesus falou, usando essa mesma linguagem aqui, do 666, Jesus usou a linguagem do 70 vezes 7. Né? Só os discípulos não entenderam nada, fizeram o cálculo de 70 vezes 7. Né? Mas 70 vezes 7, a gente sabe o que é, porque não é aquilo lá. É perdão amplo, muito grande. Né? O 666 usa o mesmo raciocínio. O 666 é o seguinte: o homem foi feito no 6º dia. O homem está lá no 6º dia. Então, é um homem, o 666, só que é um homem potenciado pelo diabo, não por Cristo, que é 7. Então, é um homem potenciado pelo diabo, que vai assumir posições sobre a terra. É um homem que vai fazer isso. É um homem. Né? Então, em certo sentido, potenciado pelo diabo. Tem a ver com o anticristo? Não? É, tudo anticristo. Tudo anticristo. Então você tem os anticristos, que são essa multidão, tudo junto, trabalhando assim, né? Então 14, irmãos, olha só, capítulo 14, aí começa, a gente vê, aí parece que João precisava de uma visão melhor. Aí Jesus deu uma visão dos remidos no céu, ele já ficou contente, né? Teve aquela bênção de ver aqueles que entoavam o cântico. E no capítulo 15 a gente tem o cântico de Moisés cantado no céu, que a gente falou uma vez aqui, né? que os anjos, olha só, vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, olha, né? A vitória sobre a besta, da sua imagem, do seu número e o número do seu nome, que se achavam de pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E ali então eles pensaram assim: que cânticos nós vamos cantar? Né? Que cânticos? Então foram 2 cânticos. Né? Então eles cantaram o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. 2 cânticos lá no céu. O cântico do Cordeiro é o que está em Apocalipse 5. Né? Aquele cântico dos salvos, lá no capítulo 5, e que é do 5, 8 a 10. Então esse é o cântico que cantaram no céu, porque é um cântico maravilhoso. Ele está exaltando ao Senhor porque salvou aquela multidão. Eles chegaram ao céu finalmente. É o grande momento, não estão no céu. Né? E o cântico de Moisés, que foi o cântico também do êxodo, da vitória, que tem a ver com a mesma coisa. Então você tem uma ligação direta do êxodo profeticamente com o nosso êxodo até o céu. Essa é a ligação, né, irmãos? E assim as coisas vão caminhando. E aí depois ele fala mais um tanto de flagelos sobre a terra. O 16, né? Aí vai os flagelos. O 17, isso tudo, irmãos, não é cronológico. Isso aqui já volta a outra realidade da batalha, né? Lá no capítulo 17, ele já põe de novo a gente em contato com a batalha e fala da meretriz. A meretriz, irmãos, a meretriz são todos aqueles que aceitaram se prostituir com aquilo que não é de Deus. Sim, sabe? Ou seja, seriam pessoas do povo de Deus? Sim, pessoas do povo de Deus. Assim, que se prostituíram em relação à palavra de Deus. Lembra quantas vezes Deus chamou o povo dele de adúlteros? Sim. Osés, né? Osés é muito absurdo. Isso é um clamor. Claro, primeiro clamor aqui, como Pedro fala, o juízo vai começar pela casa de Deus. Sim. Entende? Então é a casa de Deus que é a primeira chamada de meretriz. Porque ela perdeu o contato com a palavra do Senhor e não vê mais a pureza e a simplicidade de Cristo. Não vê o Senhor da palavra. Não vê o Senhor mais da palavra, não vê mais nada. Ele vê o pastor, ele vê uma igreja, ele vê uma denominação. Ele não sai dessas coisas. Ele está atrelado, ele está colado, tem uma algema, ele não sai. Isso é impressionante. É impressionante, irmãos. Como que pode? Não é? É uma realidade do nosso tempo. E depois, uma multidão que se torna meretriz, assim, né? Cristianismo sem Cristo. É um cristianismo sem Cristo. Nós estamos vivendo mesmo um cristianismo sem Cristo.
né? Sim. Um cristianismo não tem Cristo. Agora, olha só, irmãos, aqui vai falar que lá no capítulo 17, né, a meretriz. Então, falou ainda, os povos pelejarão contra o cordeiro. Aqui tem vários detalhes sobre essa situação toda dessa multidão. Aqui fala, no capítulo que a gente está lendo aqui, no versículo 1, a meretriz, ela se acha sentada sobre muitas águas, tá? Aí lá no 15, toda essa atitude do povo que se adulterou, ele levou uma multidão também a errar com ele. Isso é as muitas águas que ela está sentada em cima. Né? E quem explica isso é o versículo 15. A meretriz, quer dizer, aqueles que adulteraram, aqueles que erraram contra a palavra, eles foram responsáveis por fazer uma multidão errar com eles também. Então... Irmãos, é terrível. Olha aqui, está escrito aqui, no versículo 15. As águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, a meretriz levou uma multidão a errar junto com ela. Qual versículo que é esse? 15. Agora é o 15. 17, 15. 17, 15. Então, é uma multidão. Lá em cima fala que a meretriz estava sentada em cima das muitas águas. E aqui explica que as muitas águas são a multidão. Né? Então, a meretriz leva uma multidão a errar com ela. E isso é muito triste. Por isso que o irmão falou, cristianismo sem Cristo. Aí você não sabe mais quem está salvo, quem não está salvo. Tem um monte de gente que não está salvo dentro de uma igreja. Tá dentro de capaz de pregar todo domingo e não falar no mesmo Não, e mesmo que fale não significa nada. Não entende, não tem... É um coadjuvante na história. Então, porque esse ambiente, esse modo... impressionante. E fica todo mundo sentado assim. Sentado, um negócio louco. Entende? Assim, tristíssimo, irmão. É tristíssimo. Meretriz. Né? É uma coisa triste, porque não há não há mais assim, o próprio modo como foi gerada a coisa, o ambiente, a forma, ele descaracterizou o modo cristão, o modo da palavra, entende? Lá em Malaquias, que você falou no início, no final do 3, eu não sei se é do 3 ou do 4 lá, fala, eles estão dizendo o que valeu a gente diante dos... E eles reconhecem que é o Senhor dos Exércitos. Só que não adiantou nada estar diante deles. Então, para eles... mais ou menos exato, o povo evangélico que tem hoje. Exato, a um contabilidade, né? O que valia a pena. O que valia a pena para ser de Deus teria sido se tivessem tido certos benefícios, certas bolsas Deus. Aí, em vez de bolsa Deus, coisa louca, né? Atrativo, né? Atrativos, assim, né? E lá no versículo, olha só, 18, lá no versículo 18, do 17, né? 17, 18, os 10 chifres que viste, a besta, esses odiaram a meretriz. Olha, irmãos, que terrível que vai ficar, irmãos. Vamos ler aqui antes. Olha o versículo 16. Está vendo? Está falando da meretriz, dos que prostituíram. Aqui no 16 diz, olha só, os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Então, o mundo com os demônios. Lembra que Jesus falou isso? Que se uma casa ficar limpa, vai vir outro pior que ele e vai devastar aquela casa pior que estava antes? Isso aqui, olha só, os chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Quer dizer, quem foi esses prostitutos que viveram no cristianismo sem Cristo? Eles vão ser devorados pelo chifre da besta, pela besta, e eles vão acabar com essa turma. Porque o mundo vai chegar uma hora, o mundo diabólico não vai suportar, nem ele vai suportar um cristianismo sem Cristo. Lembra que os filhos de Seva levaram a maior surra? Exatamente, a surra dos filhos de Seva é profeticamente o devoramento das meretrizes. Entende? Então, é um negócio que, irmãos, a pessoa não vê, mas foi dado a nós ver, pela palavra do Senhor. Está aqui.
Né? E diz assim, ó, tá, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, ou executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade, olha só, a mulher que viste é a grande cidade, a polis, aqui é a polis, é a política, a mulher que viste é a política que domina sobre os reis da terra. Aqui está falando da política que domina sobre os reis da terra, entende? Então, isso é uma operação da besta, em cima da política da terra. E o povo está aí, assim, né? Aí o pessoal confia nessas coisas. Então a gente tem que ter pedir a Deus misericórdia, graça, né? E no 18, e vai indo assim. E o 19, e é bom a gente parar por aqui, né, irmão? Porque depois a gente continua. Mas vai chegando perto do céu, e é muito bom. Está chegando, então temos que continuar. Temos que continuar. Né, irmãos? Mas... só um detalhe, né? Você foi do 1 até quase o Apocalipse inteiro. Pelo amor de Deus, né? Irmãos, a gente... 2 horas, 1 hora e pouco. Eu não sei. Eu sei que... eu nunca vi tanto Apocalipse. Mas é uma bênção. É uma bênção. Porque o Senhor quer isso para nós. Que a gente porque nós somos os únicos que estamos Arlene sempre pedia coisa de Apocalipse. Está aí para você. Ainda bem que está gravado, graças a Deus. A gente tem temos que rever isso com calma. E continuar. Que o Senhor nos fortaleça na sua graça. Né? Vamos orar então. Eu tive vontade de entender também. Nós temos a mesa. Sim. Pai, nós estamos juntos aqui e te agradecemos a tua família reunida, Senhor, povo santuário, ó Deus, povo comprado por aquele altar do sacrifício do teu sangue. Ó Deus, que grandeza, Pai, e que honra, e que domínio, e que majestade é a tua, Senhor. Eis aqui nossas vidas, queremos te agradecer, porque o Senhor foi lá com João e falou essas palavras que tu falaste hoje para nós. E João ficou tão feliz, porque o Senhor está com ele, como está conosco. Senhor, guarda o teu povo santo, como tu tens prometido aqui, nós te agradecemos por isso. Agora nós vamos celebrar o Senhor na tua ceia, fazendo como o Senhor falou, que caberia a nós celebrarmos o Senhor como uma família, num lugar singelo das nossas casas, para que nós pudéssemos ser, do ponto de vista teu, amado do céu à terra e da terra ao céu, Pai. Nós estamos aqui, abençoa-nos, ó Pai, e assim nós estamos orando juntos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos pegar o pão e o suco e passar entre nós, como Jesus fez, falando que caberia a nós, né, essa bênção de estarmos anunciando o Senhor, né? É uma bênção mesmo. Pode passar. É um privilégio. Um privilégio. Amém. Obrigado. Né, irmãos? Jesus fez assim, como nós estamos fazendo aqui junto com os seus discípulos. Obrigado, irmão. Ele pegou todo mundo sacrificando cordeiro lá, né? E o povo de Israel sacrificava, e aquele monte de cordeiro. E ele lá naquela casa, o próprio Cordeiro de Deus, né? Falou com os seus discípulos, dizendo assim: gente, a partir de agora, eis no meu sangue, né? E ele pegou o pão e então ele deu graças. Vamos orar. Precioso Senhor, tu és o alimento de Deus, do eterno Pai. Tu és para nós o maná eterno. Nós estamos celebrando aqui, Senhor. Ó Deus, não porque a nossa mente entende, mas porque nós te amamos. Estamos celebrando o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, ele partiu o pão, deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo.
E como Jesus fez, também nós vamos fazer. Amém, né, irmãos? Graças a Deus. Assim, depois que eles comeram, Jesus então pegou o cálice e ele deu graças de novo. Então, nós vamos orar. Ó Deus querido, graças nós te damos, porque tu se fizeste ser humano, tu vieste aqui na pessoa de Jesus Cristo, ele nos apresentou o Senhor. Ele é o Deus eterno, Criador do universo. É o Senhor que foi lá na cruz. É o Senhor que derramou o seu sangue, o único sangue capaz de limpar a nossa vida, Senhor. De fazer o véu do templo se rasgar. De criar uma via aberta até o céu e até o Senhor mesmo. Com os braços abertos, conforme tu contaste a história, que olhava sempre a chegada dos teus filhos. E agora nós estamos aqui. E continuamos aqui cumprindo o teu propósito, Senhor, até o dia que o Senhor nos chamar, ou o dia que o último anjo, aquele anjo tocar a última trombeta. Nós estamos aqui celebrando, em nome de Jesus. Amém. Então deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E então, como Jesus falou, vamos fazer. Querido Senhor, assim o teu povo fez, como o Senhor nos ensinou, e vamos continuar, Senhor, pela tua graça, sempre celebrando o Senhor em nossas vidas, todo dia, Senhor. É assim que nós queremos muito. Eis-nos aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos queridos, vamos ficar firmes. Amém. Mãe, caiu um pouquinho aí. Não tem problema, não tem problema. Olha, irmãos, que bênção termos estado juntos. Eu quero muito... Sim, uma bênção. Eu queria compartilhar com os irmãos um aviso também, que nós estamos orando já faz tempo, né? Acho que foi um tempão. Que eu compartilhei uma vez com os irmãos que a gente estava conseguindo comprar a casa, né? E foi finalmente concluída a compra, né? O André esteve lá e ele e a Letícia assinaram na caixa. Na caixa, foram lá. Finalmente foi a última coisa que faltava, foi assinada, né? E nós estamos pedindo a Deus que nos ajude, porque assim, nós temos algumas limitações, algumas lutas, alguns recursos não são tão altos, mas o financiamento ficou R$ 2.500 por mês. Para nós é algo avançado, mas Deus tem suprido nossas necessidades. Quando nós deixamos as coisas todas e entramos nesse caminho do Senhor, as pessoas diziam que não ia resistir 6 meses, né? Eu vou desligar aqui que eu vou falar uma coisa. Irmãos, Deus abençoe aí, não se preocupem, não está acontecendo nada de arrebatamento. Só Deus abençoe, irmãos queridos. Depois a gente fala.